Opa, e aí, cara? Alô? O quê? Oi, velho, tudo bem? Olha só, já que tu entrou um pouco antes, tu conseguiu fazer o exercício que a gente tinha pra entregar hoje? Era para entregar ontem? Isso, que era pra entregar ontem. Sim, já entreguei até. Ô, meu, olha só, tu conseguiu fazer a 2 e eu tô tendo um problema pra resolver aquela parte da fórmula dos trapézios, que eu não achei qual é a função de x pra eu utilizar para aquela função. Ah, cara, eu também não sei como é que. Eu não sei se tá certo. Eu tive problema também para fazer essa É, impossibilidade. eu mandei um e-mail pro professor, mas ele não me respondeu até agora, cara. E, bah, não achei solução nenhuma pra isso. Tá, deixa-me ver. Tá, o que é que tu não entendeu É que, daquela. tipo, a gente precisa de depois que a gente define os passos, a gente precisa utilizar os valores para pegar o valor de y, correto? Aham, Aí, para isso, a gente precisa de uma função de x. sim. E qual o valor que a gente usa para isso? Porque, tipo, qual seria essa função? Porque a gente só tem aquela EFF. Ah, cara, foi complicado de fazer isso. Eu não lembro exatamente. Oi? Eu não lembro exatamente. Ah, peraí, a questão. Tá? Para começar, a questão 2 são tecnicamente duas dentro de uma. Né? Não sei que diz se está certo também. Tu fez no Excel ou à mão? Tô fazendo no Excel. Tá. Eu tenho, porque a mão, olha o tamanho desses números, Ah, só o não, não Excel. tem Né? como. Tipo, eu até tava tentando usar a regra as regras para fazer a integral, tirar a integral, sabe? Uhum. Mas aquilo lá eu acho que não faz sentido, cara. Tá dando uns valor muito estranho. Sim, vai dar um. Bom, pelo menos para mim, deu uns valores bem estranhos, são valores enormes. É, então, eu acho que eu tava fazendo muito errado, sabe? Eu até tava dando uma olhada na regra da cadeia e tal, essas coisas, para tirar a integral. Mas eu fiquei com muita dúvida. Até porque essa função dos valores de x ao elevado na 5 dava zero, né? Porque ficava um valor muito pequeno. Sim, mas que nem aqui eu estava apontando um deles. Alguns aqui dão 13, 14 valores, números, dígitos antes da vírgula. Pois é, como é que tu fez para pegar a função dessa integral? Tu pegou, tipo, a gente pega, só faz o logaritmo da função de baixo ali, ou a gente tem que tirar também o valor do x na 5, sabe? Olha, eu simplesmente realizei da forma como estava ali mesmo. E Como aí deu tava ali uns mesmo? números que são, como eu falei, uns números gigantes. Por isso eu digo, eu não sei se acertei, né? Mas pelo que eu vi em aula e pelo que eu fiz aqui, parece que é isso. Né? Que ele É, deu uma então. questão, eu não sei se tu viu, mas ele deu uma questão que era similar a essa. Só que ele não resolveu em aula, ele deu para fazer em casa. E essa aí em particular eu não fiz. Então, né? É que as que ele resolveu era coisas muito simples, sabe? Tipo, E na X, sabe? Uhum. Aquelas, normalmente as que acabam caindo aqui são aquelas que pensam,
Não, acho que esse aqui não vai cair, né? Porque É. eu não sei quanto a ti, mas essa semana aqui eu tava um trabalho atrás do outro. Eu só consegui ter tempo de fazer esse trabalho aqui apenas de quarta-feira para quinta. Eu também, cara. O professor deixou eu entregar até hoje de tarde agora. Eu tava fazendo até agora há pouco, porque eu também não tive horário, cara. Bah, eu tive umas 6 entregas de trabalho essa semana. Sim. É engraçado que eles pensam que a gente tem um monte de tempo de sobra, que a gente está em casa, só que eles se esquecem que todos os outros professores também pensam do mesmo jeito. Então dão trabalhos enormes para fazer. No caso aqui, É, esse aqui não era enorme por si só, mas os cálculos eram complicados. Pelo menos eu achei. também achei bem complicado. Nossa, foi complicado. É, Ah, eu, eu mesmo, tô, vou me ausentar aqui um pouco, eu já vi. tipo, porque se tu resolveu ali, como é que tu. Só que, tipo, tem que tirar da integral, né? Alô?
Boa tarde. E aí, professor? Tudo bom, vocês? Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Professor, Diga. eu te mandei um e-mail hoje a respeito de uma questão do trabalho. Bato até agora esperando aqui. Olha, Jonathan, na verdade, hoje não foi um bom dia para me mandar e-mail, porque eu tinha uma reunião de manhã, eu tinha uma apresentação de trabalho, o bolsista meu hoje no período da tarde, que eu fiquei envolvido, então realmente não pude dar atenção aos e-mails hoje. Te peço desculpas, mas realmente hoje não tive tempo de dar atenção para os e-mails. Então a agenda hoje estava cheia de atividades, né? Então realmente não pude dar atenção às mensagens. Mas sobre o que era a tua pergunta? Eu fiquei com uma dificuldade em desenvolver o exercício 2 do Ah, trabalho em relação à função a ser utilizada para uhum. realizar a regra dos trapézios ali, na fórmula dos trapézios. No cálculo daquela integral. É. É que na verdade, deixa eu só ver localizar um arquivo que eu posso te explicar aqui, só um pouquinho. Só um minutinho. É. Ó, a integração numérica, né, no caso dos problemas que estão sendo tratados aqui, são integrais definidas, né, em intervalos de A até B de uma função de uma variável. Então, o que tu teria que fazer? Bom, tu deixa o dx de lado e o restante é f de x, né? Nesse caso ali, deixa eu ver se está aqui a lista, lista 5 ali, tem que, se eu não me engano, é o exercício 3 da lista. É essa integral aqui, né? Então, tu pode usar as propriedades, né, da integral, e eu vou copiar aqui para manusear ela lá no outro arquivo, quer ver, ó? Baixar ali para não misturar as informações. Mas ali, então pelas propriedades, né, essa fórmula, tu pode... bom, isso aqui é uma constante, né? Dividido pelo t elevado na 4. Opa. Então, tu pode deixar o t elevado na 4 ali no denominador. E aí tu vai ter a integral, né, naquele intervalo lá, que o a e o b são dados ali no enunciado, né? Então tu vai ter tudo isso aqui, ó. Eu vou botar o símbolo de uma fração aqui. O numerador vai ser o 1, né? E no denominador vai ser essa expressão aqui, ó. Sim, então esse valor seria o f de x? Exatamente. O que está depois aí no final, como a gente está usando as propriedades da integral, né? No final tu vai dividir o resultado da integral pelo 64,77 dividido por t na 4. Exatamente. Divide esse valor... Tu vai multiplicar por essa constante, porque tem duas formas, né? Tu pode deixar o t elevado na 4 dentro da função ou deixar do lado de fora, porque é uma propriedade das integrais definidas. Uma constante, né, pode ficar fora do símbolo da integral, que seria até muito mais fácil de calcular daí. Sim, seria a multiplicação dessa constante pela função. Isso, exatamente. Então, tu pode calcular essa função, né, nos pontos, faz a soma lá e multiplica por 64,77 dividido por t elevado na 4. Ah, bom. Eu estava tentando integrar, professor, acho que faltou um pedaço ali. Só que estava dando uma função muito sinistra.
Só da função. Tu estava tentando calcular a integral mesmo. Eu estava tentando transformar. Eu estava tentando pegar a função a partir da integral, usando a regra. Tá. Não. Não, é que na verdade aqui essa fórmula, depois eu até pesquisei assim, em algumas referências que esse aqui é um resultado que diz respeito ao cálculo da eficiência luminosa daquelas lâmpadas incandescentes. Não sei nem se vocês conhecem lâmpadas incandescentes. Quem é que conhece aí? Não, conhece sim, professor. Então, a lâmpada incandescente é aquela lâmpada que agora, né, ela, no Brasil, não está sendo mais fabricada, né, e não está sendo comercializada, exceto aquelas que tinham em estoque, né? Porque não, ela tinha... professor. Agora virou vintage. Bom, até pensei... Eu, por exemplo, eu tenho certas situações que eu gosto muito de usar aquela lâmpada. Quer ver, ó? Uma situação que eu gosto muito de usar... Aqui agora a gente não está indo na universidade, né? Mas sabe quando tu vai botar uma folha numa impressora, né? Se tu deixa um calhamaço de folha assim guardados ali, ela pega umidade, né? E se tu bota na impressora, elas começam a grudar uma na outra, a impressão não fica boa, sabe? Então, na faculdade lá a gente construiu umas estufinhas, né? Umas caixinhas assim, com uma lâmpada incandescente ali dentro. E deixa as folhas ali, com a lâmpada acesa. Que ela tira a umidade do ambiente, né, devido ao calor que ela emite, e acaba tornando a utilização das folhas mais eficiente, não desperdiça tanto material. Então, é uma das aplicações, né? E tem outras, mas além desse aspecto que tu falou, assim, de ser uma coisa que remete ao passado e tal. Então, mas ela é interessante para isso, para gerar calor, né? Porque não sei se vocês conseguiram obter o resultado, mas eu acho que até tinha colocado ali, né, para referência, eu acho. Deixa eu ver se eu acho que ele tinha aqui, ó. Por trapézios, mas se usar Simpson, né, vai dar um valor próximo aqui, ó. Dá em torno de 14,5. Então significa que se tu gera 100 joules, né, de energia, tu vai gastar 85 dissipando o calor e 15 em luminosidade. É mais ou menos esse o resultado da lâmpada incandescente. Ela praticamente gasta toda a energia em forma de calor. É um pouquinho de ruído também, né? Bem pouquinho. Então esse é o digamos, o charme dessa forma, desse resultado aí, né? Que eu, por isso que eu solicitei a vocês aí o cálculo. Mas depois tu conseguiu lá, Jonathan, fazer o cálculo? Não, eu travei nisso aí porque eu tive muitos problemas para resolver ela em função que, como eu estava fazendo dessa maneira, eu estava notando que estava dando uma função muito, muito esquisita. Te peço desculpa, mas eu até teve alguns colegas que conversaram comigo mais no início da semana, que até eu consegui responder, mas quem entrou em contato ontem à noite, hoje de manhã, realmente não tive condições de responder. O problema é que essa semana mesmo foi bravo. Acho que eu estava falando com o colega antes, todos os professores acharam que essa semana ia ser bom para entrega de trabalho. Pode ser. É que, na verdade, assim, eu estava vendo o calendário, né? A gente tá começando a ficar próximo aí do final, né? Porque hoje é dia 11 já. Então, a gente está chegando na parte final, né? A gente vai ter, acho que 2 ou 3 semanas de aula só. Então, começa realmente a acumular, né, as atividades. Então, bom, né, enfim, mas realmente não foi possível, tá? Até assim, né, como para uma atividade futura, né, quando surgem as dúvidas, procurem entrar em contato o mais rápido possível, porque às vezes acontece isso, né? Tem compromissos e aí não consigo dar atenção ali
né, as mensagens que vocês enviam, porque realmente não dá, né? Porque aí eu estou participando de uma reunião, por exemplo, né? E aí como é que eu vou fazer para responder o e-mail? Não dá. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo, estou conversando com alguém, né? Não consigo. Realmente não tenho essa habilidade assim de fazer essas várias coisas ao mesmo tempo, aí não foi possível responder. Às vezes o cobertor fica curto, né, você? É que assim como vocês, a gente tem também bastante atividades, né, então tem que procurar, assim, na medida do possível. Eu sei que vocês também têm os outros compromissos. Bom, mas enfim, pessoal, assim, eu estava olhando o nosso, até foi oportuna conversa, né, do nosso planejamento. Nós estamos fazendo o estudo do ajuste, né, de curvas. Na segunda-feira passada eu apresentei para vocês a definição inicial, que é o critério dos mínimos quadrados, né, para determinação da função de ajuste. Nós vimos um exemplo de cálculo de regressão linear que vocês acompanharam ali, né? A partir de uma tabela de pontos que relacionava o ano e a população mundial em bilhões de habitantes. A gente fez um ajuste linear. Nós verificamos que os pontos estavam perfeitamente alinhados, e isso corresponde ao coeficiente de determinação igual a 1, que é o caso limite, digamos assim, né? Esse é um caso extremo que, na maior parte dos casos, não vai acontecer. Mas a gente fez todo o desenvolvimento, né? Eu apresentei para vocês o sistema de equações que deve ser resolvido para a determinação dos coeficientes. Vamos dar uma revisada hoje. Então, eu vou apresentar um exemplo também de ajuste linear, mas os pontos não estão perfeitamente alinhados, né? Eles não estão sobre uma única reta. A gente vai ver que há uma certa dispersão, e é por isso que o nome, quando vocês ouvem assim na imprensa, e mesmo aqui nos recursos que a gente utiliza, os softwares usam um nome gráfico de dispersão. Por quê? Porque os pontos, em vez de estar perfeitamente, né, alinhados ali com uma reta, eles vão estar ora um pouquinho acima, ora um pouquinho abaixo, né? Então eles estão dispersos ali no plano XY, né? Então a ideia é que o coeficiente de determinação, de certa forma, ele vai nos dar uma ideia, né, dessa dispersão. Quanto mais dispersos os pontos, né, mais para cima, mais para baixo, tal, em relação a uma reta, né, menos informação aquele ajuste vai te dar. Certo? Que qual é o objetivo? Vamos pensar assim, vocês, né, alunos de engenharia, enfim, né, os cursos que vocês estão fazendo, qual é o objetivo, né, da função de ajuste? É proporcionar uma função matemática para vocês conseguirem alguma informação. É isso. Né? E a ideia é que ela se adapte, né, a um determinado conjunto de pontos que não vai ser retratado de modo perfeito, a não ser em casos particulares, como aqueles do exemplo da aula passada. Mas vocês vão ver que nos exemplos e nos exercícios que estão propostos ali no texto, não vai dar um ajuste linear perfeito, né? E isso não tem problema. Conceitualmente, né, a comunidade que utiliza essa técnica, ela sabe que é isso mesmo. Tá? Não tem nenhum problema nisso. É por isso que quando a gente, né, ouve falar assim que a matemática, a física, né, são as ciências exatas, sim, são ciências exatas, tem essa classificação, né, mas quando a gente faz certos cálculos, a gente admite, né, que certos modelos possam ter pequenas diferenças, que a gente até pode chamar de pequenos erros, né, que aqui no caso do tópico ajuste de curvas é chamado de resíduo, né? Aquelas pequenas diferenças que tem entre o ponto tabelado e a função de ajuste, né? Então não tem problema, né? A gente só precisa entender o que está sendo feito, né? É uma função matemática que vai reproduzir os pontos originais? Não é isso, né? Ela vai te
proporcionar uma ferramenta que eu quero calcular, como eu fiz uma estimativa da população no ano tal, né? Eu quero calcular o PIB do Brasil no ano tal, eu quero calcular a altura de uma pessoa em função do peso, né? Enfim, diversas são as relações que podem ser feitas com as técnicas de ajuste, né? Então, é isso que a gente deve ter em mente, né? E o que o critério dos μ² proporciona é o seguinte: tu escolheu lá o ajuste linear, ou a regressão linear, como também é conhecida, né? A técnica de ajuste linear. Dentre todas as retas possíveis e imagináveis, o critério dos μ² é aquele que vai te dar, que vai minimizar a soma de resíduos. Ponto. Tá? Se a soma dos resíduos é zero, bom, esse é o caso extremo, como aconteceu, mas de modo geral. Tá? Então, a gente tem que interpretar, né, que na própria definição, né, do critério dos μ² está previsto que pode haver algum resíduo. E não tem nenhum problema nisso. Tá? Então, pessoal, como eu disse, né, os próprios dados podem conter erros, né, decorrentes dos instrumentos de medição. Por exemplo, vai medir uma temperatura, se tu usa um equipamento, né, que não é muito sofisticado, pode ter algum erro, né? Como eu comentei a vocês, a classificação das pessoas que são analfabetas, como é que é contado isso, né? A quantidade de pessoas analfabetas no Brasil, quais são os critérios para definir uma pessoa que se enquadra nessa classificação. Isso é importante porque, né, tem políticas públicas que são usadas para combater, né, esse problema. Então, precisa saber quantas pessoas são, né? Então, a gente definiu o critério dos μ², que essa soma aqui é uma soma só de quantidades não negativas, né? Então, o mínimo valor que o S poderá ter é zero, tá? Então, essa função aqui é a função de ajuste, e o YI é o ponto lá dos dados, né? Então, aqui nós mostramos um gráfico, né, para representar aquela ideia de que, no caso do ajuste linear, a reta não precisa, né, ser coincidente com os pontos da tabela, não tem nenhum problema nisso, né? Citamos as áreas de aplicação que, olha, praticamente todas as áreas de conhecimento usam as técnicas de ajuste, umas mais, outras menos, né? Então, para o caso particular da função de ajuste linear, que é esse modelo, né, em que o A0 e o A1 são coeficientes que eu preciso determinar, né? O x representa a variável independente. A gente viu que o cálculo dos coeficientes corresponde à solução desse sistema de equações aqui, que é o chamado sistema normal. Nos livros, eventualmente pode haver, né, alguma diferença de notação, né, mas olha, boa parte dos livros que eu conheço utiliza exatamente essa notação que vocês estão vendo aí, né? O A0 e o A1 são obtidos, então, através da solução desse sistema normal pela aplicação do método de Gauss, né? Então, a gente vai ter que o A1 é dado por esta expressão. Todos os somatórios aqui têm um índice variando de 1 até n, né? Vai calcular esta quantidade, e uma vez calculado este coeficiente, tu substitui na fórmula seguinte e calcula o valor do A0, né? Ou utiliza o método de Gauss, calculando os multiplicadores, como foi até a forma que a gente resolveu, né? Bom, então calculou a função de ajuste, né? Tu pode utilizá-la para estimar o valor do y, incluindo-se valores de y e de x, né, fora do intervalo, como a gente utilizou ali no exemplo da população. Era um ponto fora, né, do intervalo dado, é uma estimativa, então, que está prevista, né? E uma maneira que é também tecnicamente consagrada no cálculo da qualidade do ajuste linear é o chamado coeficiente de determinação, né, que será um número denotado por R2,
que vai ser um valor entre 0 e 1. Né? O menor valor possível para o R2 é 0. Se o R2 for 0, significa que o modelo não explica nada. Dificilmente acontece isso. Né? Se o R2 for 1, é porque os pontos estão perfeitamente alinhados, como no exemplo da população. E se o coeficiente estiver entre 0 e 1, né, quanto mais próximo de 1, melhor é a explicação do modelo linear para aquele conjunto de pontos. Tá? Então, nós vamos combinar aqui, para a gente ter uma referência, né, por que o professor considera, né, para a nossa disciplina aqui, 0,7. Né, se qualquer modelo de ajuste linear, né, qualquer regressão linear que vocês calcularem, se vocês calcularem o R2 e o valor for maior ou igual a 0,7, para nós, aquele modelo é satisfatório. Significa, pode usar o modelo linear para aqueles dados. Se deu o R2 igual a 0,5, aquele modelo linear não explica bem, tem que procurar um outro modelo. Talvez exponencial, talvez quadrático, né? A gente vai ver outros modelos. Então, se o R2 for menor que 0,7, procura outro. Então, nós fizemos esse exemplo aqui, eu não vou fazer todos os cálculos novamente, né? Isso aqui já está registrado, e então nós vimos que após a realização dos cálculos, né, a função de ajuste que representa então a solução, né, deste modelo é esta expressão que eu denotei ali, y do ajuste, né, 4,5 mais 0,08x, né? Então, o x é o ano, né? Lembra que o x igual a 5 corresponde ao ano de 1985. Então, o x igual a 40 corresponde ao ano de 2020. Tá? E fazendo, então, a substituição do x igual a 40 aqui, o modelo produziu, né, um valor de 7,7 bilhões de habitantes para a população mundial em 2020. Né? Se vocês conferirem aí nos sites que contêm informações sobre a população mundial, é um valor bem aproximado do real, né, no ano passado. Então, nós calculamos o coeficiente de determinação, né, que deu 1, né, e isso acontece porque os pontos estão perfeitamente alinhados. Então, essa reta passa por todos os pontos, e isso, quando acontece, né, é a situação limite em que o R2 é 1 e a soma dos resíduos é igual a 0. Né? Deixa eu ver se eu estou com a planilha aqui. Ó. Nós fizemos esses cálculos. Eu acho que a gente só não fez o cálculo do... não, esse aqui já é... Isso, não, esse aqui fizemos, professor. Não, esse é outro exemplo, né? Esse aqui é outro exemplo. Isso, a gente fez o de 85 a 2010. Isso. Esse aí. Tá, não, eu digo assim, não, mas a projeção da população a gente calculou, né? Sim, fizemos o gráfico. Sim, mas aquele valor em 2020 a gente não tinha calculado também? Não, acho que em 2020 o senhor deixou como sugestão. Então ficou só indicado para fazer? Então tá, então vamos fazer aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Bom, só para a gente rever então, né? Aqui a gente colocou, né, o x igual a 5 correspondendo a 1985, né? E aí vai indo, ó. Então vocês somando, né? 1985 é o 5, né? Aqui a diferença é de 25, isso aqui corresponde a 2010, né? O 30 corresponde a 2010. Então, para eu obter, né, a projeção da população em 2020, eu tenho que calcular a função de ajuste no x igual a 40. Né? Então, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó, projeção. Então, o x é 40. Vou botar aqui, vamos centralizar esse valor aqui. E vou colocar aqui, né? Ó, corresponde ao ano de 2020. Né? Então, eu vou calcular aqui a população. Né? Eu vou deixar essa célula do lado de baixo aqui da função de ajuste. Ó. Então, vai ficar o 4,5, né? Mais 0,08 vezes a célula que contém
o valor 40, que é a célula E20 aqui na minha organização aqui, ó. Então dá 7,7, é por isso que eu afirmei ali, né, aqui a população estimada, então, em 2020 foi, por esse modelo, né, foi de 7,7 bilhões de habitantes, tá? Mas o que eu estava me referindo aqui, pessoal, que é importante também observar, ó, que eu vou comentar aqui com vocês, são duas coisas. Primeiro, vocês, aqui no texto, né, eu comento que a regressão linear ou a função linear é um modelo de ajuste adequado. Acho que essa aqui é outra versão aqui. Esse aqui está com uma fonte maior e fica mais confortável. Ó, quando as diferenças finitas de primeira ordem for aproximadamente uma constante, no caso de uma tabela que possa ser usada as diferenças finitas, que é, quando é que a gente pode usar diferenças finitas? Quando na variável independente o espaçamento é sempre o mesmo, tá? Senão vocês têm que usar diferenças divididas. Quando essa diferença de primeira ordem for quase uma constante, é porque a regressão linear deve dar um bom resultado. Então observem que neste caso aqui, ó, eu agora incluí aqui as diferenças de primeira ordem, vocês observam que todas elas são iguais. Tá? Como é que a gente calcula, né, diferenças finitas de primeira ordem? É só subtrair os valores do y que são consecutivos, né? Ó, olha lá, ó, é a célula F4 menos F3. Ó. Vocês observem aqui nessa coluna do y que a cada 5 anos a população aumenta exatamente 0,4. Ó, aqui aumenta 5 anos a cada vez, né? Aqui na coluna do x. Ó. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Então o espaçamento de tempo é sempre 5 anos. E vocês observem que aqui, ó, a população ela vai aumentando a cada período, né? Ela aumenta 0,4. Quando isso acontece, na hora que vocês calcularem as diferenças finitas, vai dar sempre o mesmo resultado. Isso corresponde ao quê? Quando as diferenças finitas são exatamente iguais, o gráfico é uma reta perfeita. E é por isso que o gráfico realmente se ajusta, né, e o R2 é igual a 1. Tá? Então, é uma forma de vocês enxergarem, né, através das diferenças finitas, quando elas forem aplicáveis, né, esta propriedade. Ok, pessoal? Alguma pergunta sobre isso aqui? É importante entender o conceito aqui. E outra coisa, ó, vocês pegam aqui, ó, pega a diferença finita, 0,4, divide por 5, vai dar exatamente 0,08. Agora aqui, ó, eu vou calcular os resíduos aqui, ó. O que é o resíduo? Ó, vou fazer o cálculo bem detalhadamente, vocês vão acompanhando, por favor. Ó, é igual. Pega o valor do y lá da tabela, menos o y do ajuste. Ah, eu não calculei o y do ajuste, então vou ter que... Vamos zerar isso aqui por enquanto. Espera aí. Ó, vamos incluir mais uma coluna aqui. Ó. Nós vamos incluir aqui o y do ajuste. Opa! Ah, tá com o símbolo dos gregos aqui. Recalibrei. Minha fonte aqui. Ó, y do ajuste. O que é o y do ajuste? É o cálculo da função em cada ponto, substituindo o x, né, igual a x1, x igual a x2 e assim sucessivamente. Então a gente vai pegar essa célula aqui, ó, e vamos fazer o coeficiente A0, que a gente vai aprisionar ele com F4, mais
o coeficiente A1, a gente vai aprisionar ele com F4 aqui, vezes o valor do x. Tá? E pressiona Enter. Se vocês arrastarem aqui, ó, até a linha em que o i é igual a 6, vocês vão ver que essas colunas duas aqui, essas duas colunas são iguais. Vou botar em negrito aqui para destacar. Os valores são exatamente iguais. Que corresponde ao fato de que o gráfico coincide com os pontos da tabela. Então, o que vai acontecer na hora que eu calcular o resíduo? Ó, vai ficar a diferença entre o y e o y do ajuste elevado ao quadrado, que vai dar zero. E se vocês calcularem os demais pontos, também vai dar zero. Então, né, a soma aqui, ó, é zero. Então, vou botar aqui, ó, copiar o comando, ele vai atualizar aqui, ó. Isso aqui corresponde, botar a anotação aqui, corresponde ao valor da soma S, tá? Então, realmente, a soma S é igual a zero, que é aquela soma que aparece lá no texto, ó, lá no início. Ó, essa quantidade aqui, tá? Então, como a diferença elevada ao quadrado, pessoal, não importa a ordem, tá? Faz a subtração dos dois valores, do y do ajuste menos o y da tabela, nesta ordem ou inversa, eleva ao quadrado e depois soma tudo. Tá? Então está tudo registrado aqui, né? Inclusive, né, que a gente viu que é um recurso que tem ali da própria planilha, né? É a equação lá da função de ajuste, que foi exatamente o que a gente encontrou ali, ó, e o coeficiente de determinação. Então está tudo de acordo com esses cálculos que nós fizemos aqui. Certo? Alguma dúvida ainda em relação ao... Acho que agora que tinha ficado pendente foi feito aqui, né? Professor, só não consegui pegar ali o cálculo do y do ajuste. O senhor só puder mostrar de novo a célula? Claro. Ó, primeiro resolveu lá o sistema, tá? E daí tu achou os coeficientes, o A0 e o A1 ali. Sim. Ok? Então, observa que a coluna que tem os valores do xi é esta aqui, ó. Né? O x1, o x2 até o x6. Então, o y do ajuste significa calcular esta função naqueles pontos lá. No 5, no 10 até o 30. Então, ó, eu vou botar o cursor ali, né? Ó, quando tu pressiona a célula do A0, que é, no meu caso aqui é G18, tá? Para que ela fique fixa, tu pressiona F4, aí ele vai colocar esse símbolo do dólar ali. Sim, isso eu já fiz. Tá? Isso, mais a célula do A1, que é a célula G17, com o dólar, né, o F4, vezes a célula que contém o valor do X, que é, no meu caso aqui, a primeira linha é a célula E3, tá? Aí vai dar aquele 4,9, aí depois só... Quer ver, ó, quando a gente atualiza ali na linha, ó, ele só vai mudando o E4, tá vendo? Ó? E5, E6, E7, E8, mas as outras estão presas ali. Certo, Jameson. Obrigado. Tá bom? Falou. Então, claro, isso é uma questão de organização, mas quando for fazer pela planilha, né, tu tem que aprisionar os coeficientes, e o restante, o X, tu deixa ele imóvel ali na forma. Então tá. Vamos agora então olhar um exemplo em que a gente não vai ter os pontos completamente alinhados. Vamos ver. Aqui. Ó, então o exemplo é o seguinte. Ilustra aquela situação que eu comentei com vocês. A tabela abaixo mostra as alturas e pesos de uma amostra de 9 homens entre as idades de 25 a 29 anos, extraída ao acaso entre funcionários de uma grande indústria. Então aqui numa linha está a altura, né, dos indivíduos e na outra linha está o peso.
Então, a altura é dada em centímetros, ó, tá escrito lá, ó. Né? E o peso em quilos. Tá, a gente sabe que, na verdade, é massa, né? Mas a gente usa no dia a dia a palavra peso, tá? Bom, então o que quer dizer aqui, ó? Se para um sujeito 1 lá, então aí ele tem uma altura de 183 centímetros, né? E o peso foi 79 quilos. O segundo indivíduo tem 173 centímetros de altura e 69 quilos e assim sucessivamente. Né? Então, ele aqui pede para fazer o gráfico da dispersão dos dados, né? Observar que parece existir uma relação linear entre a altura e o peso. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui ó, nessa posição, ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu vou colocar assim. Então, a minha sugestão para vocês, pessoal, é colocar assim um título, né, para depois, passado alguns dias, vocês quiserem rever os exemplos, né? Então, eu vou botar aqui, ó, relação altura versus peso, tá? Aí vocês vão abrir a planilha, tá lá os dados, você sabe que se refere a esse exemplo, né? Porque senão, se deixar assim, sem um título, sem alguma informação que identifica, daqui a pouco tu esquece e já vai dificultar a compreensão, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou primeiro tentar inserir os valores aqui, ó. Depois a gente bota os índices, etc. 173, 168, 188, 158, 163, 193, 163, 178, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Aqui o Y, 7, 9. Claro que isso aqui já é uma das dificuldades, né, que vocês podem imaginar se for uma tabela, por exemplo, com 500 pontos, né? Fazer isso aqui manualmente é um negócio insano. Então, existem recursos que permitem fazer uma leitura, né? Quando a tabela de pontos é muito numerosa, né? Para gerar a tabela de modo automático. Né? Mas para uma quantidade de pontos menor dá para fazer no braço. Ok, pessoal? Até aqui, tranquilo? Tranquilo, professor? Tá. Então, assim, ó, o que a gente, né, sempre é bom a gente organizar os nossos dados de acordo com o que os problemas aqui exigem, né? Então, vamos olhar esse sistema aqui, a gente precisa desses somatórios, né? Então, a coluna do x e do y é só somar, né? Essas duas primeiras aqui é só somar. Precisa também essa coluna aqui do xi elevado ao quadrado. Então, vamos inserir aqui, ó, xi elevado ao quadrado. A gente precisa do xi vezes o yi, né? E também lembre que lá no coeficiente de determinação, vocês precisam do yi ao quadrado. Então, já vou inserir o yi ao quadrado aqui. Né? Então, a gente vai fazer esses cálculos aqui. Né? Ó, pega essa célula, leva ao quadrado e pimba. Depois aqui tu vai multiplicar o x pelo y. Aí arrasta aqui. Aqui tu vai fazer o y elevado ao quadrado. Então é igual a esta célula aqui, elevado ao quadrado. Beleza, então tá montado aqui. Né? Ver se eu consigo. Vou fazer o seguinte, vou excluir essa coluna aqui. Um pouquinho mais para cá, que daí acho que vai ficar melhor.
Ó, eu vou deixar aqui, ó, para a gente enxergar o cálculo do A1 e do A0 aqui. A1 e A0. Ah, peraí, vamos fazer o seguinte, vou inserir uma linha aqui só para ficar um espacinho aqui, ó. Tá. Então a gente vai fazer as somas aqui, né? Ó, vamos somar essa coluna aqui. Somar essas quantidades todas. Aí é aquele recurso do Excel, né, pessoal? Ó, não precisa digitar de novo lá. Faz Ctrl C e Ctrl V. Ó. Ok? Tranquilo. Tá. Até agora é tudo igual. Beleza. Não, e lembra que uma colega falou, né? Quando a gente marca aqui, ó, o Excel mostra pra gente aqui a soma embaixo, aqui, ó. Então, de repente, se a gente faz uma barbeiragem, pega uma coluna lá e confere. Por exemplo, vou pegar essa coluna aqui, vou dar uma conferida. Né? Ó. A soma tá lá, 113, 103, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um movimento rápido ali, peguei uma coluna que estava errada, né? Então, isso acontece. Então, bastante atenção aqui. Muito bem. Então, agora, a gente vai implementar essas fórmulas. Opa, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Ó, estão enxergando ali, n vezes somatório de x, y, etc. Então, vamos lá. Vou calcular o A1 aqui, ó. A parênteses para escrever o numerador. Ó. O n é 9, que é o C13 aqui para mim. Né? Vezes. Esse somatório aqui, ó. Somatório de x, y, que é esse aqui, ó. Menos somatório de x vezes o somatório do y, fechou parênteses, dividido por n, que é o C13, vezes, ó, somatório de xi ao quadrado, ó, menos este somatório aqui ao quadrado. Então, vou botar um parênteses, somatório do x, fechou o parênteses, eleva ao quadrado, e fecha o parênteses do denominador. Aí dá Enter. Tá aqui. Doutor, consegue colocar em cima da célula ali? Claro, claro. Vamos lá. Aqui para mim foi, senhor. Tá. Maravilha. Então, olha só, como essas fórmulas, né, uma depende da outra, tu calculou o A1, aí tu vai lá calcular o A0. Ó, então, vamos botar ali igual. Ó, abre um parênteses. Somatório dos y, isso. Que é esse aqui, ó. No meu caso, aqui a célula aí é 14, né? Menos. Vou botar o A1 primeiro, vezes o somatório do xi, que é a célula D14, fechou o parênteses, divide por n, que é o 9 ali, que é a célula C13, Enter. Beleza? Certo, senhor. Tá, então, olha só, o que a gente obteve aqui, né? Ó, então, a nossa função de ajuste
Vou colocar assim, vou mesclar aqui as células. Ó, o A0 é sempre o termo constante, tá? Então vai ficar menos 20,078, né? Tem um sinalzinho de menos ali, mais esse coeficiente aqui, que multiplica o x, tá? Essa é a função de ajuste. Então, a gente já vamos fazer o teste aqui, ó. Poxa vida. Y do ajuste. Já vamos calcular a função de ajuste, né? A partir ali da primeira linha. Ó, vamos pegar a célula do A0, vamos pressionar F4 para inserir os dólares ali. Mais o A1, F4, vezes o primeiro valor de X, que é a célula D5 aqui. Ó. Ó, eu vou colocar aqui, ó, em negrito as duas células que devem ser parecidas, ó. YI e o Y do ajuste. Essa coluna aqui, ela deverá me dar valores próximos dessa coluna do Y. Então, vou deixar ali primeiro, marcado para vocês olharem lá. E agora, você simplesmente arrasta aqui, ó. Então, vocês vejam que na primeira linha, ó, o sujeito lá que tinha 1,83 m, ele tinha um peso de 79 quilos. Pelo ajuste, o peso dele é 76,46, que é um valor próximo, um pouquinho abaixo. O segundo indivíduo mede 1,73 m de altura, tem um peso de 69 quilos, a função de ajuste deu 71,19. Então, a diferença, né, por excesso. O terceiro tem 1,68 m, pesa 70 quilos, mas a função de ajuste deu 68,5. E assim vai, pessoal. Então, tem alguns que a diferença é maior. Vocês podem observar, por exemplo, aqui, ó, no oitavo elemento, aqui, ó, ele mede 1,63 m, pesa 71 quilos, mas a função de ajuste deu 65, tá? E, por outro lado, o último deu uma diferença bem menor, né? Certo? Então, né, é isso mesmo. Né? Então, os resíduos, né? Ó, os resíduos, vai fazer, ó, vai pegar o Y da tabela menos o Y do ajuste e vai elevar ao quadrado. Aí vai fazer isso para todos os valores, né? Aí tu vai somar lá na última linha. Então, esse aqui é o valor do S. R$ 64,65. Então, vocês vejam, ó, no exemplo da aula passada, o S tinha dado 0. Agora deu 64,65. Por quê? Porque os pontos não são exatamente, né, coincidentes. Tá? Então, não tem nenhum problema. Chegaram nesse resultado aqui? Tranquilo? Professor, ali é o Y da tabela menos o Y do ajuste ao quadrado. Isso, tem que botar um parênteses, exatamente. Tá. Para que o resultado seja sempre positivo, né? Ou 0 se os dois forem iguais. Não, aqui não pode dar nenhum valor negativo. Só o meu último ali que deu um valor diferente do seu.
Em vez do 64,65, o meu não deu isso, deu 41. O resto tudo tá igual. A soma? É, Hum, tá tudo igual. Só essa daí que ficou, essa última ficou diferente. tá, mas então, lê, por favor, qual é a soma que está sendo feita aí nessa célula aí. Quais são as linhas que ele está somando de quanto? Eu coloquei igual às suas, então seria o E14 menos o I14. Aí é ao quadrado. Aqui? Essa última aí. Não, essa aqui é a soma dessas linhas aqui, ó. Ah, então foi isso, tá? Não, então... Tá. É Ó, isso, então. tá. Isso, exatamente. Até o 9 são os resíduos, tá? É, foi isso, então. Isso, aí tem que fazer a soma, isso. Confere aí se vai dar valor. Fechou? Isso, fechou. Tá. Então agora vamos calcular o coeficiente de determinação, né? O R2. Tá? O R2 ele tem uma fórmula, né, que vocês, para quem lembra da aula passada, é uma fórmula meio complicadinha, né? Vamos deixar aqui assim, ó. Ver se a gente consegue colocar aqui, ó. É meio chato de fazer isso, né? Se eu botar muito no canto ali, ele não vai dar certo. Vou botar lá para cima isso aqui, vamos ver se a gente consegue assim mesmo. Vou fazer o seguinte, peraí. Vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho da fonte. O senhor pode usar o Windows Shift S, professor. E aí ele recorta a imagem da tela, o senhor pode recortar a imagem da fórmula e colar direto no Excel. Essa fórmula aqui? Isso. O senhor aperta o Windows, o Shift e o S. Em cima dela aqui? Não, em qualquer lugar. Ele vai abrir a ferramenta de captura. Ah, tá. Windows Shift S. Windows Shift S. Não. Ou pode abaixar. Isso. Aí agora o senhor faz um recorte retangular na volta da fórmula. Ah, aqui. Isso. Aí o senhor clica no Excel agora. Ah, boa. Aí o senhor pode dar um Ctrl V direto. Ah, então não deu certo, peraí. Pelo menos para mim funciona, né? Tá, vamos ver aqui. É o Windows Shift S. Você não. Engraçado que ele não. Não, ele foi, da primeira vez ele foi. Pois é, mas não tem que marcar nada. Não. Só o Windows Shift S ele já é para abrir. Pois é. De repente tem um ESC aí para ele sair desse modo do. Ah, pode ser. Aí. Ah, que tá no equation, de repente é por isso. Então, tudo junto, professor. Pressionado. Sim. Windows Os três. Shift S. Isso. Na outra vez, na outra vez ele deu certo aqui, né? Estranho. São coisas, né? Mas eu tento depois, aí para a gente não ficar aqui preso, eu tento descobrir o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim. Professor, tu pode arrastar, que nem se segurar aí o mouse onde tu tá e arrastar bem para o canto da tela, ele divide a tela. Aí pode ficar com 2 arquivos abertos. Pois é, mas o problema é que daí ele... Tá falando isso aqui? Isso, daí se tu... É que ele faz um ajuste automático, tá vendo? Vamos ver aqui. Aqui acho que é suficiente aqui. Tá. Aqui a gente consegue enxergar. A gente consegue pegar os somatórios ali, tá bom. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Que daí vai ficar melhor. Tá. Olha só. Qual é a minha sugestão para vocês aqui, pessoal? Para diminuir a complexidade dessa operação aqui. É calcular o numerador, calcular o denominador e depois fazer a divisão. Tá? Porque senão fica uma fórmula muito extensa, tá? Então vou calcular o numerador primeiro aqui. Ó, abre um parênteses. Somatório de xi vezes yi, que é
essa célula aqui para mim, a G14, né? Menos o somatório de X, célula D14, vezes o somatório do Y, né? Que para mim é a célula E14, divide por N, que é a célula C9, C13. Né? O N é 9 aqui para nós. Aí fechou o parênteses e elevou ao quadrado, tá? Então eu vou dar Enter aqui, ó. Esse aqui é o numerador da fórmula do R2. Vejam se vocês acham esse valor aí. Vou deixar aqui marcada a célula aqui. O meu achou só que ele não arredondou, mas ele achou igual. O meu deu 39.3407,716. Ué? Mas é um número inteiro isso aqui, não, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a impressão que é um número inteiro. Ah, realmente, ó, ele é... Tu tem razão, se eu botar com duas casas, é mesmo. 393.407.72. Ok, obrigado. Ó, então, com duas casas decimais, é isso aqui. Maravilha. Então, agora vamos calcular o denominador. Ó, o que a gente tem aqui? Ó? Tem dois parênteses aqui, né? Dois colchetes. Então, vamos abrir o primeiro. Somatório dos xi elevado ao quadrado, tá vendo? Ó? Que é essa célula aqui. Menos. Agora tu vai pegar, abrir um parênteses, e vai botar o somatório de x, fecha o parênteses, elevado ao quadrado, e vai dividir por a célula C13 aqui, que é a célula que contém o valor do N. Tem que ver a de vocês aí. E vocês observam que o outro termo, ele é semelhante, né? Só que no lugar do xi tem o yi, mas a lógica de formação é a mesma. Vezes, então, abrir um parênteses, está lá o somatório do yi ao quadrado, menos, abre o parênteses, somatório do yi, fechou o parênteses, eleva ao quadrado, e divide por C13 e fechou. Então, isso aqui é uma multiplicação, tem os dois fatores ali, ó, dá Enter. É isso aí. E aqui a gente vai colocar, então, o R2, que é a divisão destas duas células. Vou botar aqui no numerador, denominador. Acharam lá o 0,83? O R2? O R2 você dividiu o um pelo outro ali, né? Só. Isso. Claro, se vocês quiserem calcular direto, né, pessoal, não tem problema. Quem se garante, não tem problema. Achei igual aqui, senhor. Tá. Então, assim, essa é uma sugestão. Se vocês acharem, não, eu prefiro fazer, né, colocar todos os termos ali numa célula só e fazer a divisão direto, né, de minha parte, não vejo problema, a fórmula está ali, vocês... O que é importante? O R2 tem que estar entre 0 e 1. Se vocês encontrarem o R2 igual a 1,7, o cálculo está errado. O R2 vai ser sempre menor ou igual a 1. E vai ser sempre maior ou igual a 0. Não pode dar negativo, né? Então tem que estar naquele intervalo que prevê a teoria. Se estiver fora desse intervalo 0,1, o cálculo está errado. Ó, deu 0,83. Então, para nós, né, de acordo com aquele critério de corte que eu comentei com vocês, ele está dando uma boa explicação, né, da relação entre a altura e o peso
desses indivíduos, né, de acordo com o nosso critério, que é maior que 0,7, é 0,8365554. Então, lembrando, né, que o Excel ele tem esse recurso que vai permitir a vocês, uma vez que vocês selecionem as células, né, das colunas do X e do Y, em que vocês estão analisando, né, os dados, aí vocês podem, aqui, ó, esse recurso de inserir, ali, ó, tem um botãozinho lá em cima, inserir, clica ali com o botão esquerdo do mouse, ó, gráficos, selecione ali, gráficos, ó, inserir gráfico de dispersão, ó. Eu vou selecionar esse primeiro aqui, tem vários modelos diferentes, se vocês achem, né? Então ele vai dar o gráfico ali para vocês, né? Daquele conjunto de pontos que é o chamado gráfico de dispersão. Aí vocês podem botar um título, se quiserem, né? Aí, ó, tá ali. Vou botar ali o título. Altura versus peso. E aqui, ó, vocês vão pressionar com o botão direito do mouse, em cima ali dos pontos, ó, adicionar linha de tendência. Seleciona lá, adicionar linha de tendência. Ó, vocês vejam que tem várias opções, ó. Exponencial, linear, logarítmica, polinomial, potência e de média móvel. Nós estamos fazendo o modelo linear, né? E aqui na parte inferior, a gente vai marcar para exibir a equação e exibir também o valor do R quadrado. Ó, tá lá, ó. Pronto. Então, todas as informações que são importantes, né? Ó, coincide com a nossa função lá, ó. Só está escrito numa outra ordem, né? Menos 20,078, ele escreveu lá, menos 20,078, e o primeiro termo 0,5276x. E aqui nós encontramos 0,52757x. Então, né? E o R2, nós encontramos 0,836554, ele escreveu lá, 0,8366, ou seja, arredondou em 4 casos, né? Então, é um recurso que vocês têm para conferir os cálculos, né? Certo? Então, é bem correto que vocês utilizem isso aqui. Tá? Não tem nenhum problema. Só que assim, eu vou esclarecer, né, para vocês qual é, digamos assim, o contexto que a gente está trabalhando, né? Essa disciplina é uma disciplina de cálculo numérico, né? Então, assim, nós, professores, né, de matemática, estatística, né, em geral, os professores da Escola Politécnica, a gente tem reuniões, né, entre nós, a gente conversa sobre quais são os objetivos das disciplinas, quais são o que a gente espera, né, que os alunos compreendam e aprendam, né, em cada uma das disciplinas. Então, assim, até tive uma conversa essa semana com alguns colegas sobre as questões aqui do cálculo numérico, né, e debati com eles essa questão. Vocês perguntaram, mas tem que resolver o sistema, né, 2x2 ali para calcular os coeficientes? Sim, tem que resolver, né? Então, o que vocês podem fazer? Se vocês não quiserem usar o método de Gauss lá no sistema numérico, como a gente fez no exemplo da aula passada, vocês podem usar essas fórmulas que estão apresentadas ali no texto, do cálculo do A1 e do A0, como nós fizemos na planilha ao longo da aula de hoje. Tá? Porque vocês têm que apresentar, entre algumas habilidades de cálculo, né, essa habilidade de efetuar os somatórios, organizar as fórmulas e saber, né, calcular o A1, A0, montar a função de ajuste, como uma das habilidades que a gente espera, né, que um aluno que faz a graduação dentre os diversos cursos, né, que vocês fazem. Tá? Então, eu estou respondendo, né, a pergunta que vocês fizeram na aula passada sobre se realmente deveriam ou não resolver o sistema. Sim, tem que resolver. Tá? Então, podem usar, né, como eu disse ali, aquela organização das células ali, não tem nenhum problema. Então, vocês podem deixar montada ali uma célula, salva, e depois vai
utilizando, né, em outras situações, outros problemas, né? Vocês podem aproveitar o que está feito aí. Mas eu acho que tem mais perguntas ali naquele exemplo, vamos responder então. Então, realmente, né, a gente percebe pelo gráfico que tem uma relação linear entre a altura e o peso, né? A gente ajustou a reta, pede para estimar o peso de um funcionário com 175 centímetros de altura. Então, vamos fazer isso aqui na planilha, depois a gente pode ver aqui a resposta, né? Ó, se a gente quiser, digamos aqui, vamos botar assim, ó. A altura 175 centímetros, né? Qual é o peso? O peso é dado por essa fórmula aqui, né? Certo? Então, para calcular o peso correspondente a esses 175, a gente vai fazer o A0, que é este coeficiente aqui, mais o A1 vezes, aqui eu tenho que tirar vamos botar o seguinte, vamos fazer de novo. Tem que tirar esses centímetros aqui, senão vai dar problema. Vou deixar só o número aqui. Vamos calcular o peso. Igual A0 mais o A1 vezes o 175. Então dá, por esse modelo, né, para uma pessoa com altura de 175 centímetros, o peso de 72 quilos aproximadamente. Tranquilo esse cálculo aqui, pessoal? Beleza? Agora, tem uma outra pergunta ali, ó. Estimar a altura de um funcionário com 80 quilos. Então, aqui, né, eu até desenvolvi no texto, né, porque observa, a função de ajuste, né, é esta função aqui. Ó, vou passar lá para outra página. Então, o que a função de ajuste dá? Ela dá o peso. Então, se o peso é 80, eu tenho que igualar essa expressão aqui, ó, que me dá o peso, eu tenho que igualar 80, e resolvendo essa equação, eu vou obter o valor de x, que é a altura do sujeito. Tá? Então, o 0,52757 vezes x vai ser 80 menos esse menos 20 aqui, que vai dar 100,07804, dividindo esse valor por 0,52, né, que é o coeficiente do x, vai dar 189,7. Né? Então, um sujeito que tem 80 quilos, por esse peso aqui, a altura dele é, em metros, né, 1,89 m. Tá? E aí depois eu fiz aqui, né, o cálculo da função de ajuste, conforme a gente já fez ali na planilha. Olha, tá o cálculo da soma dos resíduos, né? Está tudo representado aqui, conforme também a gente calculou aqui, né? Ó, a soma dos resíduos, que é o 64,65. O que está faltando aqui que eu quero mostrar para vocês? É uma observação que está lá no texto, né, de que a gente pode analisar as diferenças divididas de primeira ordem para verificar a relação linear. Quer ver? Ó? Vou botar aqui, ó, vou botar diferenças divididas. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Ó, peço que vocês acompanhem aqui. Ó. Igual. Vocês vão pegar o y da linha 2 menos o y da linha 1, vai dividir por o x2 menos o x1 e fechou o parênteses. E depois vai arrastar aqui. Ó.
Então, assim, pessoal, o que acontece neste exemplo? Né? A gente vê que as diferenças divididas de primeira ordem, elas não são exatamente constantes, né? Elas tem um certo valor que ocorre, que é assim, nessa parte, ó, que é em torno de 0,4, 0,5, né? Mas ela não é exatamente constante, tá? Mas vocês observam que estes 4 elementos aqui, eles estão mais próximos entre si, né? Vocês vejam que a média deles dá em torno de 0,50, que é exatamente esse coeficiente A1 aqui, ó. Então, quando essa coluna aqui é praticamente uma constante, ela vai te dar uma ideia do valor do A1, tá? Mas ela não é exatamente constante. Ela mostra que existe uma dispersão, né, no gráfico, ó. Vocês veem que os pontos, ora estão abaixo, ora estão acima, né? Então, isso é retratado por essas diferenças divididas também, né? Quer ver, comparando com o exemplo anterior, né? Ó, as diferenças que no exemplo anterior eram diferenças finitas, né? É só subtrair, davam todas iguais. Então, os pontos estavam perfeitamente alinhados. Neste outro exemplo aqui, elas são ora positivas, ora negativas, né? Então, elas oscilam aqui, ó. Então, essa oscilação, que na parte central da tabela dá em torno de 0,5, nos dá uma ideia do coeficiente A1, que realmente é 0,52. Tá? Então, essa também é uma análise que pode ser feita da tabela de diferenças divididas. Tá? E na planilha é bem fácil de calcular. Não sei se vocês pegaram aqui a fórmula. Tiveram tempo de capturar ali. Tem, professor. Tá. Então, para a gente concluir aqui, pessoal. Depois desse exemplo aqui, né, eu até mostro lá como é que vocês podem fazer no Octave ali, certo? Isso aqui é só entrar ali no Octave Online e executar esses comandos. Tem aqui a função de ajuste quadrático, o sistema correspondente, né? O cálculo do coeficiente de determinação, o cálculo da função de ajuste exponencial, né? Tem aqui. Tem um exemplo lá de bactérias, que quando a gente tem crescimento de bactérias é muito apropriado para fazer ajuste exponencial. Tá? Tem mais outros exemplos aqui. E no final desse texto aqui, pessoal, lá nas páginas 16, 17, tem alguns exercícios, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Hoje a gente não vai fazer ajuste quadrático, seria necessário um tempo maior do que a gente tem disponível para a aula de hoje. Então, o que eu indico para vocês? Ó? Tá, vocês estão aí envolvidos, sério, né? Bastante coisa, mas enfim, eu tenho que passar algumas orientações, né? Então, tem aqui exercícios, né, de ajuste linear. Por exemplo, no primeiro exercício é um ajuste linear, né? O segundo é ajustar os pontos a uma reta. Bom, é um ajuste linear, você já sabe como fazer. Ajustar os pontos a uma função quadrática, esse vocês deixam. Né? Exercício 4. Pede para resolver uma relação entre PIB e renda per capita usando ajuste linear. Ó. Então, são dados do IBGE, né, para a economia brasileira. Ó, ano, população e PIB per capita. Então, por exemplo, no ano de 2013, a população brasileira naquele ano foi 200 milhões, tá? Porque aqui é em milhares, né? 200 mil vezes milhares dá 200 milhões. A renda per capita do Brasil naquele ano foi R$ 26.657,54, tá? Então, como é que o IBGE faz? Ele pega o PIB do Brasil e divide pela população. Isso vai te dar o PIB per capita, né? E assim vai, 2014. Né? Então, eu peço para vocês escolherem duas dessas variáveis, né? E fazer um ajuste linear e estimar o PIB per capita no ano 2000, através do ajuste linear. Então, tem alguns exercícios que vocês podem fazer, né? Então, deixa eu só interromper aqui. Então, aqueles que tiverem já condições, né, tempo e
interesse ali, bom, vou dar uma olhada nos exercícios, tá? Está disponível lá no final do texto ali sobre ajuste de curvas. Tá? E alguns deles já estão com as respostas, então acho que a maioria deles está com a resposta, então vocês podem, né, conferir ali. Bom? Então, em função do horário aqui, pessoal, eu vou encaminhar para o encerramento. Né? Então, na semana que vem, pelos meus cálculos, né, eu imagino, a gente vai fazer a aula de segunda e sexta para finalizar, né, esse estudo de ajustes, tá? Que daí a gente vai fazer detalhadamente os exemplos dos outros modelos e algum exercício para ilustrar a aplicação das fórmulas, né? Continuando a usar a planilha como uma ferramenta que é bastante útil para esses cálculos aí. Ok? Então tá, agradeço aí a atenção de vocês, né? Vocês observem que nesses exemplos, né, a gente tem que estar bem atento ali ao preenchimento, né, das fórmulas, porque são muitos termos, né? Então, qualquer dúvida, perguntem, né? E tem ali no texto, estão as fórmulas dadas lá, tem exemplos resolvidos, vocês podem conferir, né, as respostas obtidas na planilha com o que tem lá no texto. Se encontrarem alguma diferença, me prendam um grito, que a gente confere semana que vem. Beleza, obrigado, professor. E até segunda. Boa noite. Feito, bom fim de... Igualmente. Ô, professor. Oi. Eu fui fazer entrega ali com o ajuste, conforme tu me falou, só que eu não consigo fazer mais entrega no Moodle. Não, a entrega encerrou hoje às 5 horas. Ah, professor, não dá para dar um chorinho aí. Eu só fui fazer o ajuste ali e agora eu não consigo mais entregar. Tá bom, eu vou botar até às 9, então. Já tá até pronto, era só uma coisinha que eu fui ajeitar, porque eu passei a tarde fazendo isso aí, mas daí eu fiquei no aguardo pro teu retorno, né? Como eu não tive contato, eu fiquei na dúvida, né? Tá, pode deixar. Eu vou abrir lá, vou prorrogar até às 21, então. Ah, pô, valeu, professor. Não foi Alô? mal, realmente. Nessa correria eu só consegui fazer. Só ficou esse pendente. Como. Não, tranquilo, não tem problema. Sabe que eu tô sempre participando aqui, não? Não, o objetivo é que vocês consigam fazer. Não tem problema. Tá bom, obrigado. Falou, tchau, tchau. Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu. Bom fim. Igualmente.